Olá, eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e a gente está trabalhando questões da segunda fase do exame de ordem. A questão que eu vou comentar com você agora é a questão número 3 do 28º exame de ordem, sempre da prova 1, tá? Essa questão ela vai falar sobre partidos políticos, ela vai falar sobre a questão da verticalização das coligações partidárias, que é tema do parágrafo 1º do artigo 17, que sofreu emenda constitucional, né? Antes a gente tinha verticalização das coligações partidárias, agora a gente tem uma autonomia para os partidos coligarem. Vamos ver o que diz o enunciado, aí eu vou fazer um comentário e na sequência eu vou ler a resposta da FGV. Olha só, a Executiva Nacional do Partido Político CX decidiu formar coligação com o partido JT, visando a eleição majoritária para a chefia do Poder Executivo Federal. Ocorre que, dias depois, tomou conhecimento de que este último partido político, por sua executiva estadual, veio a formar coligação com o partido político BN para as eleições proporcionais de nível estadual. Preocupada com essa situação, a Executiva Nacional do Partido Político CX procurou seus serviços como advogado e solicitou que fossem respondidos os questionamentos a seguir. Então, na questão, o CX, Partido CX, formou coligação com o Partido JN, certo? Visando a chefia do Poder Executivo Federal. E depois tomou conhecimento que esse mesmo partido JT formou coligação com outro partido, partido BN, para as eleições proporcionais a nível estadual, para candidatura a deputado estadual. Então, não há problema pela nova ordem constitucional, né? Então, aqui a gente vai ter duas perguntas que a executiva do partido CX faz a você como advogado ou advogada. Primeira pergunta: o partido JT agiu de forma compatível com a Constituição da República ao formar coligações com os partidos CX e BN? Agiu corretamente, não violou a Constituição, porque desde a emenda 52 nós passamos a ter a liberdade dos partidos para estabelecerem suas coligações em nível federal, estadual, municipal, distrital, sem vinculação entre essas coligações. Antigamente, nós tínhamos a regra da verticalização das coligações partidárias, que era impunha uma regularidade, acho que regularidade não seria a palavra certa, impunha uma repetição, certo, da mesma coligação em todos os âmbitos, entre os partidos coligados. Com a emenda 52, que alterou o parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal, a gente passa a ter a liberdade de coligações partidárias. Essa emenda 52, ela teve que esperar um ano para poder gerar efeitos, porque ela se submete ao princípio da anterioridade eleitoral. Ela até foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, houve uma discussão jurídica sobre ela. Inclusive, se você quiser assistir, clica no link aqui embaixo, que eu vou deixar aqui um link de um vídeo onde eu explico a emenda 52, o artigo 17, parágrafo 1º. Clica aqui depois que a gente terminar esse vídeo, tá bom? Então, tá ok, a letra A, o partido político JT, tá agindo conforme a Constituição. Vamos para a segunda pergunta. Caso a Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral competente, reconheça que a coligação formada pelos partidos políticos JT e BN destoa da Constituição da República, qual é o tribunal competente para conhecer o recurso cabível? Seria o Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, a regra é a irrecorribilidade das decisões no processo eleitoral, porque o processo eleitoral é um processo rápido e não dá para recorrer de tudo, certo? Então, a regra é limitar, certo? Não seria irrecorribilidade, mas limitar essa quantidade de recursos. Mas a própria Constituição prevê que nesses casos, né, porque é dispositivo constitucional, haja recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? Vamos ver o que diz a FGV nessas duas respostas. Deixa
eu descer aqui, ó. A primeira pergunta foi se o partido, agora eu vou subir de novo, se o partido JT agiu de forma compatível com a Constituição ao se coligar com 2 partidos. Resposta da FGV. O artigo 17, parágrafo 1º da Constituição da República, modificado pela emenda 52 de 2006, estabelece autonomia para os partidos realizarem suas coligações, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Portanto, o partido político JT agiu de forma totalmente compatível com a Constituição ao formar a coligação com os partidos CX e BN. Letra B. A Constituição da República Federativa do Brasil disciplina sobre os recursos cabíveis contra as decisões dos tribunais regionais eleitorais, estabelecendo no seu artigo 21, parágrafo 4º, um filtro para limitar os casos, né? Eu não usei essa expressão filtro, mas há realmente uma limitação para recurso, até porque o processo eleitoral é um processo rápido e é um processo que não dá para ter uma demanda muito grande de recurso, porque senão os tribunais não vão ter como atender essa demanda em tempo hábil para o primeiro, segundo turno, para as eleições. Então, estabelece um filtro para limitar os casos. Se o TRE decretar que a coligação destoa, estou lendo a resposta da FGV, tá? Que a coligação destoa da Constituição Federal, caberá recurso ao TSE com fundamento no artigo 121, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição da República, já que o artigo 17, parágrafo 1º da norma constitucional expressamente permite a liberdade de coligações partidárias. Então, é violação à Constituição, desobediência, uma decisão que iria confrontar com a regra constitucional. Caso o TSE mantenha a decisão do TRE, ainda caberá recurso ao Supremo com fulcro no artigo 121, parágrafo 3º da Constituição da República, até porque o Supremo, neste caso, vai ser a última instância e é o guardião da Constituição Federal. Ok? Clica aqui que a gente tem outros vídeos e outras questões para comentar com você.